Quem pensa enriquece. Capítulo 8. Persistência. O esforço sustentado necessário para induzir fé. O oitavo passo para a riqueza. Persistência é um fator essencial no processo de transmutação de desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é a força de vontade. Força de vontade e desejo, quando corretamente combinados, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas são conhecidos geralmente como frios e, às vezes, implacáveis. Frequentemente são mal entendidos. O que eles têm é força de vontade, que misturam com persistência e usam para amparar seus desejos e assim garantir a realização de seus objetivos. Henry Ford foi considerado frio e implacável. Essa interpretação errônea surgiu do hábito de Ford de aplicar todos os seus planos com persistência. A maioria das pessoas está pronta para jogar metas e objetivos pela janela e desistir de tudo ao primeiro sinal de oposição ou infortúnio. Alguns seguem em frente, apesar de toda oposição, até alcançarem seu objetivo. Esses poucos são os Fords, Carnegies, Rockefellers e Edsons. Pode não haver conotação heróica na palavra persistência, mas a qualidade é, para o caráter do homem, o que o carbono é para o aço. A construção de uma fortuna envolve, geralmente, a aplicação de todos os 13 fatores desta filosofia. Esses princípios devem ser entendidos, devem ser aplicados com persistência por todos que acumulam dinheiro. Se você está lendo este livro com a intenção de aplicar o conhecimento que ele transmite, o primeiro teste para sua persistência virá quando você começar a seguir os 6 passos descritos no primeiro capítulo, a menos que seja um dos 2 em cada 100 que já tem um objetivo definido, que está perseguindo e um plano definido para sua realização. Você pode ler essas instruções, depois ir cuidar da sua rotina diária e nunca as seguir. O autor o testa neste ponto porque falta de persistência é uma das principais causas de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas provou que falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria dos homens. É uma fraqueza que pode ser superada com esforço. A facilidade para superar a falta de persistência depende inteiramente da intensidade do desejo do indivíduo. O ponto de partida para toda realização é desejo. Mantenha isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos, da mesma forma que o fogo fraco produz pouco calor. Se você descobre que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser reparada pela construção de um fogo mais forte sob seus desejos. Continue lendo até o fim, depois volte ao capítulo 1 e comece imediatamente a seguir as instruções em relação aos seus passos. A avidez com que você seguir essas instruções vai indicar claramente quanto realmente deseja acumular dinheiro. Se descobrir que você é indiferente, pode ter certeza de que ainda não alcançou a consciência do dinheiro que precisa adquirir, antes de poder ter certeza de acumular uma fortuna. Fortunas gravitam para os homens cuja mente foi preparada para atraí-las, da mesma forma que a água corre para o mar. Neste livro é possível encontrar todos os estímulos necessários para sintonizar qualquer mente normal às vibrações que atrairão o objeto do desejo do indivíduo. Se você descobrir que sua persistência é fraca, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre poder. Cerque-se de um grupo de mastermind e você pode desenvolver persistência por intermédio dos esforços cooperativos dos membros desse grupo. Você encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento de persistência nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente. Siga as instruções oferecidas nesses capítulos até o hábito entregar à sua mente subconsciente uma imagem clara do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado por falta de persistência.
A mente subconsciente trabalha de maneira contínua enquanto você está acordado e quando dorme. Esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não terá nenhum valor para você. Para obter resultados, você deve aplicar todas as regras até que a aplicação se torne um hábito fixado em você. Não há outro jeito de desenvolver a necessária consciência do dinheiro. Pobreza é atraída por aqueles cuja mente é favorável a ela, da mesma forma que o dinheiro é atraído por aqueles cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza se apodera voluntariamente da mente que não está ocupada com a consciência do dinheiro. Uma consciência de pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada com esforço, a menos que se tenha nascido com essa consciência. Entenda o pleno significado da afirmação no parágrafo anterior e você terá entendido a importância da persistência na acumulação de uma fortuna. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência, você vencerá. Se você já teve um pesadelo, vai perceber o valor da persistência. Está deitado na cama, meio acordado, com a sensação de que vai sufocar. Não consegue se virar nem mover um músculo. Percebe que precisa começar a recuperar o controle sobre os músculos. Com esforço persistente de força de vontade, você finalmente consegue mover os dedos de uma das mãos. Sem deixar de mover os dedos, você estende o controle dos músculos para um braço, até conseguir levantá-lo. Depois adquire o controle sobre o outro braço da mesma maneira. Finalmente, você adquire controle sobre os músculos de uma das pernas e depois o estende para a outra. Então, com um supremo esforço de vontade, você recupera o controle completo sobre seu sistema muscular e desperta do pesadelo. A situação foi resolvida passo a passo. Você pode descobrir que é necessário despertar de sua inércia mental por meio de um procedimento semelhante, movendo-se lentamente no início, depois aumentando a velocidade, até adquirir o controle completo sobre sua vontade. Seja persistente, por mais que tenha que se mover lentamente no início. Com a persistência, o sucesso virá. Se você escolher seu grupo de mastermind com cuidado, terá nele uma pessoa, pelo menos, que o ajudará no desenvolvimento da persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas o fizeram por necessidade. Eles desenvolveram o hábito da persistência porque eram tão levados pelas circunstâncias que tiveram que se tornar persistentes. Não existe substituto para a persistência. Ela não pode ser substituída por nenhuma outra qualidade. Lembre-se disso, e essa ideia o fortalecerá no início, quando o progresso vai parecer difícil e lento. Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem desfrutar de garantia contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, finalmente chegam ao topo da escada. Às vezes parece que existe um guia oculto, cujo dever é testar os homens valendo-se de todo tipo de experiência desanimadora. Aqueles que se levantam depois da derrota e continuam tentando chegar lá e o mundo grita: "Bravo, eu sabia que você era capaz!" O guia oculto não permite que ninguém saboreie grande realização sem passar pelo teste de persistência. Quem não faz o teste simplesmente não passa de ano. Os que fazem o teste e passam por ele são generosamente recompensados por sua persistência. Recebem como compensação a conquista do objetivo que estão perseguindo. E não é só isso. Recebem algo infinitamente mais importante que compensação material. O conhecimento de que todo fracasso traz nele a semente de uma vantagem equivalente. Há exceções para a regra. Algumas pessoas conhecem por experiência própria a solidez da persistência. São aquelas que não aceitaram a derrota como algo mais que temporário. São aquelas cujos desejos são aplicados com tanta persistência que a derrota, no fim, é transformada em vitória. Os que ficam nas laterais do campo da vida veem um número esmagadoramente alto de pessoas que caem na derrota e nunca mais se levantam.
Vemos os poucos que encaram o castigo da derrota como um impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria nem desconfia que existe, é o poder silencioso, mas irresistível, que resgata aqueles que lutam diante do desestímulo. Se falamos desse poder, nós o chamamos de persistência e nos damos por satisfeitos. Uma coisa que todos sabem é que, se não se tem persistência, não se alcança sucesso digno de nota em nenhuma área. Enquanto escrevo estas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo na minha frente, a menos de um quarteirão de distância, a grande e misteriosa Broadway, o cemitério das esperanças mortas e a varanda da oportunidade. Pessoas chegam a Broadway de todas as partes do mundo em busca de fama, fortuna, poder, amor ou qualquer coisa que os seres humanos chamam de sucesso. Muito ocasionalmente, alguém se destaca da longa procissão de esperançosos e o mundo ouve falar que mais uma pessoa conquistou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil nem rápida de conquistar. Ela reconhece talento, genialidade, recompensa em dinheiro, mas só depois que o indivíduo se recusa a desistir. Então sabemos que ele descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo é sempre inseparavelmente ligado a uma palavra: persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Hurst, cuja persistência conquistou o Great White Way, apelido para uma seção da Broadway famosa pelos teatros luminosos na cidade de Nova York. Ela chegou a Nova York em 1915 para transformar a escrita em riquezas. A transformação não aconteceu rapidamente, mas aconteceu. Durante 4 anos, a senhorita Hurst aprendeu sobre as calçadas de Nova York, vivendo a experiência. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança enfraqueceu, ela não disse: "Ok, Broadway, você venceu." Ela disse: "Muito bem, Broadway. Você pode derrotar alguns, mas não eu. Vou obrigá-la a ceder." Um editor do Saturday Evening Post mandou 36 comunicados de recusa antes dela conseguir quebrar o gelo e publicar uma história. O escritor mediano, como qualquer mediano em outras áreas da vida, teria desistido no primeiro comunicado de recusa. Ela gastou sola de sapato nas calçadas durante 4 anos dançando no ritmo do não dos editores, porque estava determinada a vencer. Então o pagamento chegou. O encanto se quebrou, o guia escondido havia testado Fannie Hurst e ela foi aprovada. Daquele momento em diante, os editores iam bater em sua porta. O dinheiro entrava tão depressa que ela mal conseguia contar. Depois os homens do cinema a descobriram e o dinheiro continuou entrando, não em notas pequenas, mas em enxurradas. Os direitos de filmagem de seu último romance, Great Logter, renderam $100 mil, considerando o valor mais elevado jamais pago por uma história antes de sua publicação. Os royalties da venda do livro são provavelmente muito superiores a esse valor. De maneira resumida, você tem uma descrição do que a persistência pode conquistar. Fannie Hurst não é uma exceção. Onde homens e mulheres acumularam grandes riquezas, pode ter certeza, antes eles adquiriram persistência. A Broadway dá a qualquer pedinte uma xícara de café e um sanduíche, mas exige persistência daqueles que vão atrás dos grandes prêmios. Kate Smith vai concordar quando ler isto. Durante anos ela cantou diante de qualquer microfone que pudesse agarrar, sem dinheiro e sem preço. A Broadway disse a ela: "Vem buscar, se conseguir pegar." Ela tentou pegar até o feliz dia em que a Broadway se cansou e disse: "Ah, para que isso? Você não reconhece quando apanha? Então faça seu preço e vá trabalhar." A senhorita Smith fez seu preço. Era alto, tão alto que uma semana de salário supera o que a maioria das pessoas ganha em um ano.
Realmente compensa ser persistente. E aqui vai uma declaração de incentivo que transmite uma sugestão de grande importância. Milhares de cantores que superam Kate Smith andam para cima e para baixo pela Broadway procurando uma vaga e não conseguem nada. Inúmeros outros chegaram e foram embora. Muitos cantavam bem o bastante, mas não alcançaram o sucesso, porque faltou a eles a coragem para continuar e continuar até a Broadway se cansar de rejeitá-los. Persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados mentais, persistência se baseia em causas definidas, entre elas, definição de objetivo. Saber o que se quer é o primeiro e talvez o mais importante passo para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte abriga o indivíduo a superar muitas dificuldades. Desejo. É relativamente fácil adquirir e manter a persistência na busca do objeto de um desejo intenso. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar um plano incentiva o indivíduo a seguir esse plano com persistência. Autoconfiança pode ser desenvolvida por meio do princípio descrito no capítulo sobre autossugestão. Definição de planos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, incentivam a persistência. Conhecimento preciso. Saber que os próprios planos são sólidos, baseados em experiência ou observação, incentiva a persistência. Adivinhar, em vez de saber, destrói a persistência. Cooperação. Simpatia, compreensão e cooperação harmoniosa com os outros costumam desenvolver a persistência. Força de vontade. O hábito de concentrar os pensamentos do indivíduo na construção de planos para a conquista de um objetivo definido leva à persistência. Hábito. Persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e torna-se parte das experiências diárias das quais se alimenta. Medo, o pior de todos os inimigos, pode ser curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos que conheceram o serviço ativo na guerra sabem disso. Antes de deixar o tema da persistência, faça um inventário de si mesmo e determine em que aspecto particular lhe falta essa qualidade essencial. Avalie-se corajosamente, ponto a ponto, e veja quantos dos 8 fatores da persistência faltam em você. A análise pode levar a descobertas que promoverão um novo controle sobre si mesmo. Sintomas da falta de persistência. Aqui você encontrará os verdadeiros inimigos que o impedem de realizar conquistas dignas de nota. Aqui você encontrará não só os sintomas indicativos de fraqueza de persistência, mas também as causas dessa fraqueza profundamente enraizada no subconsciente. Estude a lista com atenção e avalie-se com sinceridade se quiser realmente saber quem você é e o que você é capaz de fazer. Estas são as fraquezas que precisam ser superadas por todos que acumulam riquezas. Número 1. Não reconhecer e não definir com clareza e exatidão o que se quer. Número 2. Procrastinação com ou sem causa, normalmente amparada por uma formidável variedade de álibis e desculpas. 3. Falta de interesse em adquirir o conhecimento especializado. 4. Indecisão. O hábito de passar a bola em todas as ocasiões, em vez de encarar as situações de frente, também é parada por álibis. 5. O hábito de se apoiar em desculpas, em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. 6. Autossatisfação. Não há muito remédio para essa aflição e não há esperança para os que sofrem com ela. 7. Indiferença. Normalmente refletida na prontidão do indivíduo para ceder em todas as ocasiões, em vez de enfrentar a oposição e lutar contra ela. 8. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Fraqueza de desejo.
devido à falta de atenção aos motivos que impelem a ação. 10. Disponibilidade, até avidez, para desistir ao primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos 6 medos básicos. 11. Falta de planos organizados e colocados por escrito onde possam ser analisados. 12. O hábito de deixar de pôr ideias em prática ou agarrar oportunidades quando elas se apresentam. 13. Querer em vez de exigir. 14. O hábito de aceitar a pobreza em vez de colocar riquezas como meta. Ausência generalizada de ambição de ser, fazer e ter. 15. Procurar todos os atalhos para as riquezas, tentando obter sem dar em troca um equivalente justo, normalmente refletido no hábito de jogar ou na tentativa de fazer negócios espertos. 16. Medo de crítica. Deixar de criar planos e colocá-los em prática por causa do que os outros vão pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo está no topo da lista, porque geralmente existe na mente subconsciente do indivíduo onde sua presença não é reconhecida. Ver os 6 medos básicos em um capítulo mais adiante. Vamos examinar alguns sintomas do medo de crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e público em geral as influenciem de forma a não conseguirem viver a própria vida porque temem a crítica. Um número muito elevado de pessoas comete erros no casamento, mantém a situação e segue pela vida infeliz e miserável, porque elas têm medo das críticas que podem surgir. Se corrigirem o erro, quem se submeteu a essa forma de medo conhece o dano irreparável que ela causa, destruindo ambição, autoconfiança e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de estudar mais tarde na vida depois de terem deixado a escola porque temem a crítica. Inúmeros homens e mulheres, jovens e velhos, permitem que familiares destruam sua vida em nome do dever, porque temem as críticas. Dever não exige que a pessoa se submeta à destruição de suas ambições pessoais e abra mão do direito de viver a própria vida do seu jeito. As pessoas se recusam a correr riscos nos negócios porque temem as críticas que podem surgir se lhe falharem. O medo da crítica, nesses casos, é mais forte do que o desejo de sucesso. Muitas pessoas se recusam a estabelecer objetivos grandiosos para elas mesmas ou até deixam de escolher uma carreira porque temem as críticas de parentes e amigos que podem dizer: não sonhe tão alto, as pessoas vão pensar que você é maluco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o medo do que as pessoas poderiam dizer. A sugestão estabelecia um objetivo desproporcional a qualquer coisa que eu já tivesse concebido para mim. Rápida como um raio, minha mente começou a criar álibis e desculpas, todos eles relacionados com o medo inerente de crítica. Alguma coisa dentro de mim dizia: você não vai conseguir, o trabalho é muito grande e requer muito tempo, o que seus familiares vão pensar de você, como vai ganhar a vida? Ninguém jamais organizou uma filosofia de sucesso. Que direito você tem de acreditar que pode fazer isso? Quem é você, aliás, para querer algo tão grandioso? Lembre-se da sua origem humilde, o que você sabe sobre filosofia. As pessoas vão pensar que você é maluco. E pensaram, porque ninguém mais fez isso antes. Essas e muitas outras questões passaram por minha cabeça e exigiram atenção. Era como se o mundo todo de repente prestasse atenção em mim com o propósito de me ridicularizar e me fazer desistir do desejo de aceitar a sugestão do Sr. Carnegie. Eu tinha ali uma ótima oportunidade de matar a ambição antes que ela assumisse o controle sobre mim. Mais tarde, depois de ter analisado milhares de pessoas, descobri que muitas ideias são natimortas e precisam do sopro da vida injetado nelas por planos definidos de ação imediata.
O tempo de nutrir uma ideia é o momento de seu nascimento. Cada minuto de vida dá a ela a melhor chance de sobrevivência. O medo da crítica está na raiz da destruição de muitas ideias que nunca chegam às etapas de planejamento e ação. Muitas pessoas acreditam que o sucesso material é resultado de momentos favoráveis. Há um elemento que serve de base para essa crença, mas quem depende inteiramente da sorte quase sempre acaba desapontado, porque ignora outro fator importante que deve estar presente antes que possa ter certeza do sucesso. É o conhecimento com o qual esses momentos favoráveis podem acontecer por demanda. Durante a depressão, W.C. Fields, o comediante, perdeu todo o seu dinheiro e se viu sem renda, sem emprego, e o seu meio para ganhar o sustento, vaudeville, não existia mais. Além disso, ele tinha mais de 60 anos, quando muitos homens se consideram, entre aspas, velhos. Estava tão aflito para promover sua volta que se ofereceu para trabalhar de graça em uma nova área, cinema. Além de todos os outros problemas, ele caiu e machucou o pescoço. Para muita gente, esse seria o momento para desistir, mas Fields era persistente. Sabia que, se continuasse, teria um momento favorável mais cedo ou mais tarde, e ele o teve, mas não foi por acaso. Mary Dressler estava arrasada, sem dinheiro, sem emprego e com quase 60 anos. Ela também foi atrás dos momentos favoráveis e os encontrou. Sua persistência promoveu um impressionante triunfo naquele estágio da vida, muito depois da idade em que a maioria dos homens e mulheres desistiu da ambição de conquistar. Ed Cantor perdeu seu dinheiro no crash da bolsa de 1929, mas ainda tinha persistência e coragem. Com elas, mais 2 olhos proeminentes voltou a ter uma renda de $10.000 semanais. Realmente, quem tem persistência pode se dar muito bem sem muitas outras qualidades. O único momento favorável com que alguém pode contar é aquele que o próprio indivíduo promove. E isso se dá pela aplicação de persistência. O ponto de partida é a definição de objetivo. Faça um teste com as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte a elas o que mais querem na vida. E 98 não vão conseguir responder. Se os pressionar por uma resposta, alguns dirão segurança, muitos dirão dinheiro, alguns poucos dirão felicidade, outros fama e poder, e outros ainda dirão reconhecimento social, vida fácil, saber cantar, dançar ou escrever, mas nenhum deles será capaz de definir esses termos ou dar a menor indicação de um plano pelo qual esperam alcançar esses desejos expressos de maneira tão vaga. Riquezas não respondem a vontades, respondem apenas a planos definidos amparados por desejos definidos por meio de persistência constante. Como desenvolver persistência? Há 4 passos simples que levam ao hábito da persistência. Não exigem grande inteligência nem um grau específico de educação e requerem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são: número 1, objetivo definido, amparado por desejo ardente de sua realização. Número 2, um plano definido, expressado em ação contínua. Número 3, mente hermeticamente fechada contra qualquer influência negativa ou desestimulante, inclusive sugestões negativas de familiares, amigos e conhecidos. Número 4, uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que incentivarão o indivíduo a seguir com o plano e o objetivo. Esses 4 passos são essenciais para o sucesso em todas as esferas da vida. Todo o propósito dos 13 princípios desta filosofia é capacitar o indivíduo a dar esses 4 passos como hábito.
Esses são os passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São os passos que levam à liberdade e independência de pensamento. São os passos que levam às riquezas, em pequenas ou grandes quantidades. Eles indicam o caminho para o poder, a fama e o reconhecimento mundial. São os 4 passos que garantem os momentos favoráveis. São os passos que transformam sonhos em realidades físicas. Eles também levam ao domínio do medo, do desânimo e da indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos que aprendem esses 4 passos. É o privilégio de escrever o próprio holerite e fazer a vida pagar o preço solicitado, seja ele qual for. Não tenho como saber os fatos, mas me arrisco a conjecturar que o grande amor da senhora Wallis Simpson por um homem não foi acidental, não foi resultado apenas de momentos favoráveis. Havia um desejo ardente e uma busca cuidadosa que se manteve a cada passo do caminho. Seu primeiro dever era amar. Qual é a maior de todas as coisas na terra? O mestre a chamou de amor. Não regras feitas pelo homem, críticas, amargura, calúnia ou, entre aspas, casamentos políticos, mas amor. Ela sabia o que queria não depois de ter conhecido o príncipe de Gales, mas muito antes disso. 2 vezes, quando não conseguiu encontrar, teve a coragem de continuar procurando. Seja fiel a você mesmo, e tão certo como a noite e o dia, não poderá ser falso com nenhum homem. Sua ascensão da obscuridade foi lenta, progressiva e persistente, mas certeira. Ela triunfou sobre todas as oposições. E seja você quem for, ou qualquer que seja a sua opinião sobre Wallis Simpson, ou sobre o rei que abriu mão de sua coroa pelo amor dessa mulher, ela é um exemplo impressionante de persistência aplicada, uma instrutora das regras, de autodeterminação de quem o mundo todo poderia se beneficiar se aproveitasse seus ensinamentos. Quando se pensa em Wallis Simpson, vem à cabeça alguém que sabia o que queria e abalou o maior império da Terra para conseguir. Mulheres que reclamam que este é um mundo para homens, que mulheres não têm uma chance igual de vitória, devem a si mesmas o favor de estudar com atenção a vida dessa mulher incomum que, em uma idade em que a maioria considera ser, entre aspas, velha, conquistou os afetos do mais desejado solteiro do mundo todo. E quanto ao rei Edward? Que lição podemos aprender com sua participação no maior drama do mundo em tempos recentes? Ele pagou um preço alto demais pelo afeto da mulher que escolheu? Certamente, só ele pode dar a resposta correta. Nós só podemos imaginar. O que sabemos é que o rei veio ao mundo sem ter consentido. Nasceu cercado de grandes riquezas que não pediu. Foi procurado com persistentes propostas de casamento. Políticos e estadistas de toda a Europa ofereceram dotes e princesas. Por ser o primogênito de seus pais, ele herdou a coroa, coisa que não procurou e talvez não quisesse. Durante mais de 40 anos, ele não foi um agente livre, não pôde viver a vida à sua maneira, teve pouca privacidade e acabou assumindo deveres a ele impostos quando subiu ao trono. Alguns dirão, com todas essas bênçãos, rei Edward deveria ter encontrado paz de espírito, contentamento e alegria de viver. A verdade é que, por trás de todos os privilégios de uma coroa, todo o dinheiro, a fama e o poder herdados pelo rei Edward, havia um vazio que só poderia ser preenchido por amor. Seu maior desejo era amor. Muito antes de conhecer Wallis Simpson, ele sentiu, sem dúvida, essa grande emoção universal mexendo com seu coração, batendo na porta da alma e clamando por expressão. E quando ele conheceu uma alma gêmea em busca desse mesmo sagrado privilégio de expressão, a reconheceu e, sem medo ou desculpas, abriu o coração para ela entrar.
Nem todos os fofoqueiros e amantes do escândalo no mundo conseguem destruir a beleza dessa trama internacional, na qual duas pessoas encontraram amor e tiveram a coragem de enfrentar críticas diretas, renunciar a todo o resto para dar a esse sentimento uma expressão sagrada. A decisão do rei Edward de renunciar à coroa do império mais poderoso do mundo pelo privilégio de passar o resto da vida ao lado de sua escolhida exigiu coragem. A decisão também teve um preço, mas quem tem o direito de dizer que foi um preço alto demais? Certamente não ele que disse: aquele entre vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Como um comentário a qualquer pessoa maldosa que escolha acusar o Duque de Windsor por seu desejo ter sido amor e por ter declarado abertamente seu amor por Wallis Simpson e abdicar do trono por ela, lembramos que a declaração aberta não era essencial. Ele poderia ter seguido o costume do romance clandestino que prevaleceu na Europa durante séculos, sem abrir mão de seu trono ou da mulher que escolheu, e não teria havido queixa de igreja ou leigos. Mas esse homem comum era feito de matéria mais dura. Seu amor era limpo, era profundo e sincero, representava a única coisa que ele desejava realmente acima de todas as outras e, portanto, ele pegou o que queria e pagou o preço cobrado. Se a Europa fosse abençoada por mais governantes com o coração humano e a honestidade do ex-rei Edward no século passado, esse infeliz hemisfério que agora ferve com ganância, ódio, luxúria, corrupção política e ameaças de guerra teria uma história diferente e melhor para contar. Uma história em que o amor e não o ódio governaria. Nas palavras de Stuart Austin, erguemos a taça e brindamos ao ex-rei Edward e Wallis Simpson. Abençoado é o homem que aprendeu que nossos pensamentos silenciados são os mais doces. Abençoado é o homem que, das profundezas mais obscuras, consegue ver a silhueta luminosa do amor. E ao vê-la, cantar, e ao cantar, dizer: mais doces que as palavras ditas são os pensamentos que tenho sobre você. Com essas palavras, homenageamos as duas pessoas, mais que todas as outras nos tempos modernos, foram vítimas de crítica e alvos de abuso por terem encontrado e se apoderado do maior tesouro da vida. A maior parte do mundo aplaudirá o Duque de Windsor e o Wallis Simpson por sua persistência na busca até encontrarem o que julgavam ser a maior recompensa da vida. Todos nós podemos nos beneficiar seguindo o exemplo deles na busca do que queremos da vida. Que poder místico dá aos homens de persistência a capacidade de superar dificuldades? A qualidade da persistência desencadeia na mente do indivíduo alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso a forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que ainda luta, mesmo depois de perder a batalha, com o mundo todo do outro lado? Essa e muitas outras perguntas similares surgiram em minha cabeça enquanto observei homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de imensas proporções com pouco mais que persistência para começar. Ou Thomas Edison, que com menos de 3 meses de escolarização tornou-se o maior inventor do mundo e transformou persistência na máquina de falar, na máquina de cinema e na luz incandescente, sem mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar o Sr. Edison e o Sr. Ford ano a ano durante um longo período de tempo e tive, portanto, a oportunidade de estudá-los de perto. Por isso falo com conhecimento quando afirmo que não encontrei outra qualidade além de persistência em nenhum deles, nada que sugerisse mesmo remotamente a principal fonte de suas estupendas realizações. Quando se faz um estudo imparcial dos profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado,
chega-se à inevitável conclusão de que persistência, concentração de esforço e definição de objetivo foram as maiores fontes de suas realizações. Considere, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analise sua vida, compare-a com a de homens de realizações nessa era moderna de indústria e finanças e observe como eles têm uma relevante característica em comum: persistência. Se você tem interesse em estudar o estranho poder que dá força à persistência, leia uma biografia de Maomé, especialmente a de Essa Bey. A breve análise desse livro, feita por Thomas Sugru no Herald Tribune, fornece uma prévia do raro presente que aguarda aqueles que dedicam algum tempo à leitura de toda a história de um dos mais espantosos exemplos que se conhece do poder da persistência. O último grande profeta, analisado por Thomas Sugru. Maomé foi um profeta, mas nunca fez um milagre. Ele não era um místico, não tinha escolaridade formal, não começou sua missão senão aos 40 anos, quando ele anunciou que era o mensageiro de Deus, trazendo a palavra da verdadeira religião, foi ridicularizado e chamado de louco. Crianças o empurravam e mulheres jogavam lixo nele. Ele foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores foram destituídos de suas posses e mandados para o deserto com ele. Depois de 10 anos pregando, Maomé não tinha nada além de banimento, pobreza e ridículo. Mas antes que mais 10 anos passassem, ele se tornou o ditador de toda a Arábia, governante de Meca e chefe de uma nova religião que denominaria o Danúbio e os Pirineus antes de esgotar o ímpeto por ele conferido. Esse ímpeto tinha 3 partes: o poder das palavras, a eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira nunca fez sentido. Maomé nasceu de membros pobres de uma família de líderes de Meca. Meca, o entroncamento do mundo, lar da pedra mágica chamada Kaaba, grande cidade de comércio e centro das rotas comerciais, era um lugar insalubre e as crianças eram mandadas para o deserto para serem criadas por beduínos. Maomé foi uma dessas crianças, sorveu força e saúde do leite de mães nômades substitutas. Ele cuidava de carneiros e logo foi contratado por uma viúva rica para ser o líder de suas caravanas. Viajou a todas as partes do mundo oriental, falou com muitos homens de diferentes crenças e observou o declínio do cristianismo em seitas antagônicas. Quando ele tinha 28 anos, Khadija, a viúva, olhou para ele com interesse e se casou com ele. O pai teria se oposto a esse casamento, por isso ela o embebedou e amparou enquanto ele dava a bênção paternal. Durante os 12 anos seguintes, Maomé viveu como um mercador rico, respeitado e muito astuto. Depois passou a vagar pelo deserto e um dia ele voltou com o primeiro verso do Alcorão e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel havia aparecido para ele e anunciado que ele seria o mensageiro de Deus. O Alcorão, que revelava a palavra de Deus, foi o que aconteceu de mais próximo a um milagre na vida de Maomé. Ele não era poeta, não tinha o dom das palavras, mas os versos do Alcorão, como ele os recebeu e recitou fielmente, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, foi um milagre. Para eles, o dom das palavras era o maior dos dons. O poeta era todo-poderoso. Além disso, o Alcorão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, mais a vontade de Maomé de destruir todos os 360 ídolos no pátio do Kaaba, que provocou seu banimento. Os ídolos levavam as tribos do deserto a Meca e isso resultava em comércio. Então, os homens de negócio de Meca, os capitalistas,
grupo do qual ele havia feito parte, se voltaram contra Maomé. Ele então se retirou para o deserto e exigiu soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou. Do deserto vinha uma chama que não se deixava extinguir, um exército democrático que lutava como uma unidade e se dispunha a morrer sem hesitação. Maomé convidou os judeus e os cristãos a se juntar a ele, porque não estava criando uma nova religião, estava convidando todos que acreditavam em um Deus para se unirem em uma só fé. Se judeus e cristãos tivessem aceitado o convite, o Islã teria dominado o mundo, mas eles não aceitaram. Não aceitaram nem a inovação de Maomé da guerra humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa de sua fé. Quando os homens das cruzadas entraram na cidade, séculos mais tarde, nenhum muçulmano foi poupado, homem, mulher ou criança. Mas os cristãos aceitaram uma ideia muçulmana, lugar de aprendizado, a universidade.